Resenha Al-Andalus, A Impostura de um Paraíso Multicultural, de Philippe Conrad. A obra Al-Andalus, do historiador, presidente do Instituto Iliade e antigo redator da Nouvelle Revue d'Histoire, Philippe Conrad, é uma crítica à vertente da historiografia contemporânea que busca reescrever a história da Espanha, culpando esta nação e sua história de modo a deslegitimá-la, e o faz através da distorção de fatos do passado. Há incluso a história da dominação islâmica sobre a Península Ibérica na Idade Média, camuflando assim a opressão e sugerindo que aquele fosse um modelo de civilização multicultural a ser seguido. Para tanto, Conrad lança luz sobre a Dima, o conjunto de leis através dos quais os invasores islâmicos, a partir do século VIII d.C., submeteram e oprimiram os habitantes não muçulmanos de Al-Andalus, ou seja, os nativos cristãos e os judeus. O primeiro capítulo da obra ilustra os eventos históricos em torno da conquista e a criação do Al-Andalus, e da reconquista pela população nativa, que culminou na fundação da Espanha. E o segundo aborda mais a fundo a Dima e a violenta e humilhante convivência imposta aos Dhimis, como são chamados os não-muçulmanos em todas as regiões do mundo submetidas por invasores oriundos deste conjunto de crenças, consequência da Jihad. A Dima tem origem junto ao próprio Maomé, ou seja, no âmago do islamismo. Quando após a conquista de Medina, este ataca 3 tribos judaicas, massacrando uma delas quase que por completo, e foram os termos impostos a essas tribos os denominados Dhimmi-Tud. Segundo o islamismo, a Jihad é uma obrigação de instituição divina. O mundo se divide em 2, o Dar al-Islam, o território da paz, que é aquele já submetido, e o Dar al-Harb, o território da guerra, que é aquele onde habitam todos e quaisquer povos não muçulmanos, e cedo ou tarde, alvo da ira justificada pelo fanatismo intrínseco a este conjunto de crenças, bem como da ganância de seus líderes que têm em seu livro sagrado um amálgama de ideias insalubres a utilizar na lavagem cerebral, que dá origem aos jihadistas. Entre estas, o Corão diz que a diminuição dos infiéis neste mundo é vista como uma obra pia, e a percepção do tributo por suas cabeças que eles hão de pagar pessoalmente e sob humilhação é uma prescrição divina obrigatória. Para Ibn Taymiyyah, representante da escola Hanbalita, Deus repetiu esta obrigação de combater e glorificou a jihad. Aqueles que negligenciam de fazê-la, Deus os tratou de hipócritas e covardes. A jihad é a melhor forma de serviço voluntário que o homem consagra a Deus. Uma vez que a jihad é uma instituição divina que tem por objetivo fazer triunfar a palavra de Deus, quem quer que se oponha às realizações deste objetivo será combatido, segundo a visão unânime dos muçulmanos. Os judeus, os cristãos, devem ser combatidos, assim como os zoroastristas, até que estes abracem o Islã e paguem a jizya, tributo, sem discriminação. É assim que na Dima é permitido matar crianças, deficientes e mulheres, bem como reduzi-los à escravatura. Quanto aos homens, é permitido executá-los, libertá-los, trocá-los por prisioneiros ou mediante resgate, bem como escravizá-los. Os vencidos podem também ser deportados para repovoar localidades onde os invasores muçulmanos dizimaram outros povos vencidos. Nos Balcãs, o Império Otomano tomava meninos de suas famílias para aliená-los e fazer destes soldados da Jihad. No Al-Andalus, o pagamento do tributo dava-se em espécie e por rebanho. Na seguinte formalidade, o recebedor permanece sentado e o pagador de pé, em silêncio diante dele, a cabeça baixada e os ombros curvados. O infiel deve pessoalmente pôr o pagamento na balança, enquanto o recebedor o segura pela barba e bate em suas 2 faces. É desnecessário dizer que os submetidos eram proibidos de portar armas, de fato. Era até proibido portar suas roupas típicas, ficando estes obrigados a vestir-se na moda árabe. Porém, com tecidos rudimentares e certas peças, em determinadas cores, que os identificassem como pertencentes à classe dos dominados. É proibido aos Dhimis defenderem-se das agressões perpetradas por muçulmanos. Aquele que erguesse a mão para defender-se, tendo o punho decepado. Parte das igrejas e sinagogas são confiscadas e transformadas em mesquitas, e é
proibido construírem-se novas. No que tange à justiça, Jimis não podem testemunhar diante de um tribunal muçulmano. Um muçulmano não pode receber a pena de morte por ter matado a um infiel, mas o infiel é condenado à morte pelo assassinato de um muçulmano. Quanto a penalidades físicas, o sangue do Jimis vale 2 vezes menos que o de um muçulmano. No direito xafeíta, o do judeu e o do cristão valem o terço do de um muçulmano. O do zoroastrista e idólatra, aquele que cultua deuses outros que não Alá, vale 1/5. A acusação de blasfêmia lançada contra o Jimmy também lhe vale a pena de morte. É também proibido possuir livros islâmicos, ter servos islâmicos, e o casamento ou relação com uma mulher muçulmana é igualmente punido com a morte para o casal. No capítulo 3º, o autor trata da aniquilação dos cristãos, moçárabes, ou seja, os nativos da Península Ibérica, em sua maioria católicos romanos, que não se converteram ao islamismo, ainda que tendo sido obrigados a adotar a língua e alguns costumes do invasor muçulmano. A situação dos cristãos se agrava a partir do século XI d.C., com a subida dos almoravidas e almohadas, vindo do Marrocos. E mais uma vez em 1126, quando o rei Afonso I de Aragão iniciou uma campanha de libertação, que obteve algum sucesso, libertando mais de 10.000 cristãos, mas não por completo. As regiões que permaneceram sob o jugo almoravida viram então uma verdadeira diáspora cristã. Uma vez expedida uma ordem condenando os habitantes dessa região, dezenas de milhares de cristãos fogem em direção ao norte da península, e aqueles que não conseguem têm seus bens confiscados, são presos, torturados e assassinados de formas atrozes, ou exilados na África através do Estreito de Gibraltar, a menos que se convertessem ao Islã. Por fim, o fenômeno se repete em 1138, vindo que a findar quase que completamente a existência de cristãos no território sob dominação islâmica. Fica claro que a cultura islâmica é predatória a todas as demais, uma vez que destruiu culturas nativas desde a Ásia até a Península Ibérica e África. A Reconquista não foi somente um movimento legítimo de libertação dos habitantes milenares da península, como uma vitória para a diversidade cultural no mundo. Negar este fato é ser cúmplice da destruição das identidades culturais que o islamismo, como ideologia universalista, perpetrou ao longo da história. Nas palavras de Conrad, esta exaltação cega e idealista de Al-Andalus não é apenas uma prova de desonestidade histórica e intelectual. É também, na situação atual da Espanha e do mundo, uma prova de irresponsabilidade e, possivelmente, nós todos acabaremos por pagar um alto preço. Já pago, aliás, em boa parte dos países muçulmanos, onde, em meio à indiferença geral, cristãos de diferentes confissões, bem como judeus, presos no cerco infernal que pressupõe a aplicação renomada da Dima, hoje, mais do que nunca, diante do mito, a verdade se faz necessária. Das duas uma, ou se converterão ou eles pagarão a giza. Se não, nós lhe faremos guerra. A conclusão natural é de que a jihad, bem como a dimutit, se tratam antes de submeter, explorar e apossar-se dos recursos de outros povos, dispondo de suas vidas frequentemente com requintes de crueldade. Um projeto de poder fundamentado em um conjunto de crenças fanáticas, alienantes e criminosas que se pretende uma religião. É incapaz de corresponder a um anseio multiculturais de ideologias laicas ocidentais. Fica também evidente que a Península Ibérica, os invasores islâmicos, assim como em qualquer outro local do mundo, em momento histórico, trataram aos povos de outras fés com intolerância, e que defender a imigração islâmica como forma de criar uma sociedade justa, seja por meio de produção acadêmica, seja por meio de produções artísticas e midiáticas, é uma hipocrisia dificilmente justificada por baixa capacidade cognitiva. Deixo aqui a reflexão, se não é este também um meio para as elites de determinados países do Ocidente, vendo no islamismo uma massa de manobra a ser utilizada para submeter mais uma vez aos nativos de seus próprios países que atingiram direitos e garantias consideradas excessivas e problemáticas, para que estas mesmas elites possam se perpetuar no poder.